Fala pessoal, começando mais um podcast aqui. Eu sou o Felipe. Meu nome é Bruna. Esse aqui é o podcast do investidor imobiliário. A gente investe em imóveis aqui nos Estados Unidos, mas não só isso. A gente fala de coisas como a gente pode se ajudar como imigrante, né? Qual a dificuldade do imigrante brasileiro estar chegando aqui? O que você pode fazer para tornar a sua vida mais fácil, né? Sim. E o Felipe recebe no Instagram dele muitas perguntas de imigrantes, de pessoas que querem investir em real estate. Inclusive, Sim. se você não segue ele, vai lá no Instagram dele, Felipe Stefanoni, começa a seguir, tem muita coisa legal. E eu queria saber, Fê, vou fazer algumas perguntas para você, pode? Manda as perguntas. Eu vejo muitas pessoas perguntando a mesma coisa. Então, vamos lá. Uma das perguntas que elas fazem bastante é: Felipe, qual é a melhor estratégia para investir em imóveis nos Estados Unidos? Aí que tá. Muitas pessoas, eles querem uma resposta pronta, né? Não existe uma resposta pronta. Qual que é a melhor estratégia? O que existe é você analisar os números da propriedade ou de uma casa específica e aqueles números vão te falar qual que é a melhor estratégia para aquela casa. Porque, por exemplo, eu acho que esse é um diferencial nosso também, né? Porque, por exemplo, se você só sabe fazer wholesale, se você não sabe wholesale, é quando você coloca uma casa em contrato e tenta vender a sua posição no contrato para uma outra pessoa. Se você só sabe fazer wholesale, se aquela casa só funcionar para wholesale, você só pode fazer wholesale, mas se ela não funcionar para wholesale, você perdeu. Agora tem casas que não são boas para wholesale, não são boas para fix and flip, comprar, reformar e vender, mas são ótimas para aluguel. Sim. Ou ótimas para fazer um short-term rental, colocar no Airbnb. Então, são os números da casa que vão te falar quais são as melhores estratégias. Eu vou dar também a minha resposta, Fê, que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. A gente mora em Baltimore e a gente vai muito para Orlando, né? Sim. E quando a gente vai para lá, a gente tem que saber sempre onde a gente está, onde a gente vai para saber. A gente vai de carro, a gente vai de avião, a gente vai de trem, do que a gente vai. Então, quando vocês fazem essa pergunta, qual a melhor estratégia, você tem que saber qual a sua situação atual, quanto capital você tem. Às vezes você só tem $1.000, às vezes você tem 10 mil, às vezes você tem 100 mil. Então, tudo isso muda muito. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o que você quer. Por exemplo, tem gente que quer ficar de boa recebendo lá um aluguel. Recebendo lá 200, 400, 500, $1.000. Tem gente que quer um valor maior, que quer fazer um lucro de $40 mil em uma propriedade. Então aí já é mais o fix and flip. Sim. Então você tem que saber quais são Mas os seus são trabalhos objetivos. diferentes também, estratégias Exato. diferentes. Cada uma tem o seu pró, cada uma tem o seu contra. Exato. Então você tem que saber, na minha opinião, onde você está e onde você quer ir para ver qual é a estratégia que faz mais sentido para você. Sim. Beleza, Fê. Agora, a segunda pergunta, uma pergunta que acabou de chegar no seu Instagram, que eu vi uns minutinhos antes da gente começar, agora em 2023 tem muita gente falando em recessão, em queda de casa, queda do valor da casa. Você acha que agora é um bom momento, Fê, para comprar casa? Cara, eu acho que 2023 vai ser um ano que vai ter muita oportunidade. É um ótimo momento para comprar casa. Na verdade, sempre é um bom momento para comprar casa, né? Não tem momento bom, momento ruim. Porque, igual a gente fala, tem várias estratégias. Tem estratégias que funcionam melhor no mercado de alta, tem estratégias que funcionam melhor quando o mercado está em baixa. É verdade. Né? Então, sempre é uma boa hora para comprar imóveis. Por exemplo, quem vai fazer fix and flip esse ano pode ainda continuar ganhando dinheiro, e eu acredito que vai, só que tem que ser muito mais cauteloso do que o ano de 2021 ou até o começo de 2022, porque é um cenário totalmente diferente, né? Concordo. Só para dar um exemplo. Tá. Outra pergunta, Fê, para você. Qual é a diferença entre investir no Brasil e nos Estados Unidos? Bom, eu posso falar mais sobre os Estados Unidos, né? A gente só tem uma casa de investimento no Brasil, né? Mas aqui nos Estados Unidos, o que eu vejo, a minha perspectiva é que aqui tem é muito mais fácil você investir aqui, porque você pode começar com pouco dinheiro, não é igual no Brasil, que às vezes você precisa de bastante dinheiro para começar, e você tem muito mais estratégias de saída, né? Você pode fazer o Airbnb, você pode fazer o flip, você pode refinanciar a casa, você pode fazer JV agreements,
Você pode comprar casa direto com o dono, financiada sem usar banco. Literalmente, qualquer coisa que você coloca num contrato aqui, num papel, e o vendedor e o comprador assinam e eles concordam, dá para fazer qualquer coisa, né? Então, eu acho que a diferença é isso. Aqui nos Estados Unidos é muito mais flexível, você tem muito mais estratégias para investir. Sim. No Brasil, até por falta de experiência no Brasil, a única propriedade que a gente tem lá é um buy and hold, né? Uma casa que a gente comprou e está alugando ela, né? Eu vejo que no Brasil, por exemplo, o mercado de imóveis é muito mais lento também, né? Se você compra uma casa, reforma e coloca para vender, demora mais de ano para vender uma casa no Brasil, muitas das vezes, né? Sim, aqui nos Estados Unidos é questão de 45 dias você pode ter vendido a casa, 60 dias você pode ter vendido a casa. Na pandemia, questão de 20 dias a casa estava vendida. Sim. Né? Certo. A outra pergunta também que você recebe bastante é: dá para comprar uma casa sem crédito? Vou te falar, com crédito é muito mais fácil você comprar, né? Principalmente no mercado convencional. Agora, sem crédito, dá para comprar casa. Essa casa que a gente está aqui e uma das casas que é um duplex que a gente tem alugado, 2 apartamentos, a gente comprou aquelas duas, cara, sem crédito nenhum. O dono nunca pediu para ver nosso crédito, nada, zero. Que foi a estratégia do Owner Finance, que é uma das que eu falei, que é comprar a casa financiada diretamente com o proprietário. Você não vai usar banco. Aquele proprietário vai financiar a casa dele para você. Ele vai te vender a casa financiada. Sim, curto e grosso, sim. Você pode comprar casa sem crédito. Tá. Felipe, outra pergunta que eu vejo que você recebe muito, amor, é como começar sem dinheiro? Como começar sem dinheiro? Eu acho que assim, agora de cabeça, eu vejo 2 estratégias para você começar com pouco dinheiro. Quais são? A primeira é igual a gente começou, com o Master Lease. A gente começou com $4.000, que foi alugar uma propriedade e sublocar essa propriedade no Airbnb. Sim. Aí a diferença de todas as contas que a gente paga, porque sobra, é o nosso lucro. Certo. Né? E a segunda estratégia, que você pode começar com pouco dinheiro também, é a estratégia de wholesale, eu acredito. Que é colocar a casa em contrato e vender sua posição no contrato para outra pessoa. Eu lembrei de outra. Que é a estratégia de option to buy com wholesale também. Sim. Que é colocar a casa em contrato com o vendedor também, que é um contrato de option to buy, que você tem a opção de comprar aquela casa. A gente, por exemplo, colocou um depósito só de $1 em um desses contratos. E quando a gente vendeu essa casa, a gente fez $8.000. A gente só investiu $1, que é o contrato de option to buy com wholesale no final. Sim. Tem mais alguma coisa, Fê, que você lembra que as pessoas te perguntam bastante? Como que eu compro uma casa? É verdade. Como é que compra uma casa? Aí não dá para explicar de uma forma rápida, porque tem 2 formas de comprar a casa. Você tem a forma tradicional de comprar a casa. Que é a forma tradicional? É quando você quer comprar uma casa, você vai atrás de um realtor, né? Como é que fala? Um realtor? É um corretor. Um corretor de imóveis. Esse corretor de imóveis vai te mostrar as casas, só que antes dele te mostrar as casas, se ele for esperto, ele vai falar para você falar com um banco, para você se qualificar para um financiamento, tem que mandar um monte de documento, toda papelada, blá, 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 blá. É bem burocrático. Essa é a forma tradicional de você como comprar uma casa. Sim. E a segunda forma de comprar uma casa é o jeito não tradicional, que é, por exemplo, o Owner Finance. Você achar um proprietário que esteja, né, que ele queira vender a casa e que ele esteja disposto a financiar a casa para você, né? Ou com lender, como Hard Money Lender. Ou com Hard Money Lender, que é um mercado já não muito tradicional também, que são bancos menores, na verdade são grupos de investidores, né, que são bancos pequenos, que eles emprestam dinheiro para você comprar a casa e reformar a casa para você vender. Eles nunca emprestam dinheiro à casa para você morar nela, tem que ser casa de investimento, o Hard Money. Sim, sim. Bom, então acho que essas são as perguntas que a gente mais escuta. Se você não segue o Fê no Instagram e você quer ver um pouco mais do nosso dia a dia, segue a gente no Instagram. Sim, direto lá a gente abre as caixinhas de pergunta, responde as dúvidas do pessoal também. E a gente faz muita coisa. Tem vezes que a gente faz bootcamp na Flórida, a gente faz bootcamp em Maryland. A gente está organizando uma agenda muito legal em 2023.
E, inclusive, se você quer, o que você tem, Fê, no seu Instagram? A gente tem um dicionário, né? Para você, cara, Felipe, eu tô aprendendo agora esse negócio de imóveis, como comprar casas, tudo mais. Mas, cara, tem muita coisa que a galera fala que eu não entendo. A gente pensando nisso, a gente fez um dicionário para vocês. Com 85 palavras. Tem mais. Mais? Fala 85, mas tem mais. Então tem mais de 85 termos. Tem mais de 85 termos que você precisa saber o que eles significam. Se você quer comprar uma casa, se você quer investir em real estate. Então, para você pegar esse dicionário, é muito fácil. É só você ir lá no meu Instagram, Felipe Stefanoni, me manda uma mensagem com a palavra dicionário. Aí, quando eu receber essa mensagem, eu vou mandar o dicionário no seu e-mail para você. É isso aí. Bom? Então, eu acho que é isso. Mais alguma coisa? É isso daí. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Eu esqueci de perguntar quanto tempo, Fê, mais ou menos tem dado?